Boa noite a todos os aspirantes de psicanálise em formação. Hoje nós iremos dar início a mais uma nossa videoaula do volume 3 das primeiras publicações psicanalíticas. E hoje vamos para a página 69, Surgimento das Hipóteses Fundamentais de Freud. Quem tiver o livro em mãos. O surgimento das hipóteses fundamentais de Freud. Com esse primeiro artigo sobre as neuropsicoses de defesa, Freud deu expressão pública, se não direta, ao menos implicitamente, a muitas das noções teóricas das fundamentais sobre as quais se baseou todo o seu trabalho posterior. Não se deve esquecer que o artigo foi escrito em janeiro de 1894, um ano após a publicação da comunicação preliminar, e um ano antes da conclusão da seção principal de estudo sobre histeria, e das contribuições teóricas de Brauer para com aquele volume. A época em que escreveu o artigo, portanto, Freud estava profundamente envolvido em sua primeira série de investigações psicológicas. Dessas começavam a emergir diversas inferências clínicas e, por detrás delas, algumas hipóteses mais gerais, que emprestariam coerência às descobertas clínicas. Mas foi somente passando mais 6 meses após a publicação Estudo sobre Histeria, no outono de 1895, que Freud fez a primeira tentativa de exposição sistemática de suas concepções teóricas de tal tentativa, projeto para uma psicologia científica. Foi deixada incompleta e não publicada por seu autor. Bom, Freud aqui está na universidade e, como um bom acadêmico, um bom pesquisador, ele está catalogando minuciosamente sua pesquisa, está apresentando à universidade essas pesquisas e, como está aqui hoje, se você se diz um teórico da psicanálise, e aquilo que eu tenho falado nas aulas e falado nos grupos, procure embasar, procure construir uma biblioteca séria, com dicionários bons, enciclopédias boas de psicanálise, livros de teóricos ortodoxos como Freud, clássicos a partir da Klein, mas construa a sua biblioteca. Faça anotações em um bloco, se você tem por hábito riscar ou demarcar o seu livro, mas faça anotações das suas pesquisas. Por exemplo, eu estou passando por esse processo, né? Não de novo, né? Nessa pós-graduação do ESP, como também das outras pós que estou terminando. E ali a gente tem que demarcar pesquisa toda semana, tem que separar texto, corrigir, devolve para a gente o texto de novo, e assim a gente vai caminhando. Assim é construído um pensamento teórico. Não é falar ao vento, pegar um vídeo e falar, eu tenho a teoria tal, mas não se esqueça que hoje a internet abre um leque para você sofrer críticas. Tá, mas qual é a sua base? A semana retrasada eu vi um louco dizer que para um terapeuta ser completo, ele tinha que ter 3 coisas. Ele tinha que ter a psicanálise, a hipnose e a PNL. Primeiro que nós psicanalistas não somos terapeutas. Segundo que a gente não se mistura com nenhuma outra ciência, outra abordagem terápica de cunho holístico. E segundo, o analista nunca é completo. Nossa formação nunca é completa. Estamos sempre em formação. Então, isso mostra que é uma pessoa que não lê, mas faz vídeo com vários livros atrás dele, acho que é para aquilo ali, acho que é para tentar impressionar. Mas eu acredito que se essa pessoa tivesse realmente tido uma experiência pulsional com a psicanálise, através do seu divã, não falaria as besteiras que falou.
E todos que eu conheço hoje, todos que eu conheço contemporâneo, psicanalistas, filósofos, teólogos, biólogos, todos vão catalogar suas pesquisas, todos vão ali desenvolver uma ideia, uma tese, e vão ali catalogar as suas pesquisas no livro tal que leu, qual foi o teórico, qual foi a página. É assim que é feito. Mas eu percebo que há pessoas que estão falando por falar na internet. Eu percebo que há pessoas que estão falando por uma necessidade de falar simplesmente, mas não aquela coisa do que o Arthur Schopenhauer fala, eu tenho algo a dizer. É isso que o Schopenhauer diz uma coisa muito interessante. Todos falam, mas poucos têm algo a dizer. Todos escrevem, mas poucos têm algo realmente a escrever. Então, o Freud aqui está mostrando como foi a vida acadêmica dele agora como pesquisador. Ele está mostrando esse percurso dele depois do Charcot e do Brouwer, e está mostrando agora as suas pesquisas em cima, olha o que ele mostra aqui, das neuropsicoses de defesa. Isso dá um norte para um trabalho clínico. Você vai atender o paciente, precisa conhecer bem e entender a estrutura que está dialogando com você na entrevista e dar uma direção de tratamento, não que ela tem que saber. Não que ela tenha que saber, mas entender como eu vou tratar essa vida, como eu vou direcionar o trabalho clínico com essa vida. E aqui, nesse volume, nasce, né, a proposta da metapsicologia, o projeto do Freud, né? E se viu a luz do dia de 1950, mais de meio século depois. Nesse intervalo, o estudante interessado nas concepções teóricas freudianas tinha que captar o que pudesse das descrições descontínuas e, por vezes, obscuras fornecidas por Freud. Em vários pontos posteriores de sua carreira, além disso, sua única discussão extensa de suas teorias, em anos posteriores, os artigos metapsicológicos, 1915, sobreviveu apenas de forma truncada. 7 dos 12 artigos desapareceram completamente. Em sua história do movimento psicanalítico, nós vamos ver isso mais à frente, em 1914, Freud declarou que a teoria do recalcamento ou defesa, para dar-lhe seu nome alternativo, é a pedra angular sobre a qual repousa a estrutura da psicanálise. Grifem aí. Sem recalcamento, não tem paciente. O sujeito recalcou, pode ter certeza, você vai ter paciência. Aquele que chega no seu consultório é porque tem algo ali da ordem do recalque. Olha aqui, olha o pulo do gato para vocês. Por isso que eu falo, leia Freud, estude Freud. Está aqui, olha. Olha, a pedra angular sobre a qual repousa toda é o Freud falando, não sou eu. A estrutura da psicanálise. Está aqui. A teoria do recalcamento, ou a defesa, para dar-lhe seu nome alternativo, é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. Recalcou? Ele vai procurar análise. Recalcou? Ele vai buscar ajuda. Recalcou? Ele não vai dar conta. E quem trabalha com recalque é a clínica psicanalítica. A psicologia está preocupada com isso, gente? A psicologia está preocupada em aliviar a angústia do sujeito. A psiquiatria está a fim de medicar. Quem está interessado nas questões de ordem do recalque é a psicanálise, é o analista. Então está aqui o pulo do gato para a sua clínica. Tem recalque?
tem paciente. E olha, fique tranquilo, não vai lhe faltar paciente se você realmente acredita na sua clínica. Não vai lhe faltar paciente se você realmente acredita no seu ofício. Se você acredita que realmente o seu lugar é o lugar de analista. Não vai lhe faltar paciente. Sabe por quê? O que não falta é gente recalcada nesse mundo, pessoas com questões recalcadas lá no seu inconsciente. Isso não vai faltar muito. Por isso que o Antônio Quinet vai dizer uma coisa interessante. O banco central do analista é o neurótico. É o neurótico. Por quê? Está tudo recalcado ali. Ele está recalcado, alguma coisa está incomodando, alguma coisa está fazendo ruído, alguma coisa está trazendo angústia, alguma coisa está difícil de eu lidar. É a psicanálise. Ah, mas eu tenho PNL. Para as questões do inconsciente é a psicanálise. Ah, mas eu tenho hipnose. Para as questões do inconsciente é a psicanálise. É a psicanálise. Não se programa e desprograma o inconsciente. Isso não acontece. A própria neurociência reconheceu o poder do inconsciente, que não dá para lidar com ela sem a psicanálise. A própria estou falando neurocientistas sérios, nesse pessoal de reduto, de beira de esquina, não. Estou falando de pessoas sérias, cientistas sérios, pesquisadores. Pessoas que põem a mão na massa para ler um livro de um tomo. Sabe o que é um livro de um tomo? Um tomo são mil páginas, 1.200 páginas, 2 tomos, 2.000 páginas, 3 tomos, 3.000 páginas. Tem gente que lê aquilo ali em 2 semanas, ou menos. Pessoas que vivem de pesquisa. Pessoas que vivem realmente de pesquisa comem um livro de 500 páginas em menos de 24 horas. Mas porque ele vive de pesquisa, ele vive do pensar, ele vive da leitura, ele vive da escrita, ele vive de anotação. E quando abre a boca para falar, sabe o que está falando, porque pesquisou, porque leu, porque anotou, porque foi no campo, verificou, testou. Isso sim. Desculpa, gente. É um trabalho científico. Isso sim é um trabalho acadêmico. Isso sim é um trabalho teórico intelectual. E para ser um teórico da psicanálise, tem que ler-se muito, tem que ter uma certa disciplina. André, como é que você dá conta de dar aula para a gente, estudar e aí atender? Volto a falar para vocês, isso tudo são hábitos. Você aprende isso na academia. Por isso que eu falo para vocês ali no grupo, se foquem em ler Freud. André, mas eu sou mãe, sou vó, sou tia, sou tudo na vida. Eu atendo, dou aula, eu trabalho fora. Eu compreendo. Mas foque-se, procura desenvolver focos. Não estou trabalhando aqui coach nem PNL com vocês, mas estou falando com vocês uma coisa chamada disciplina hábito. Eu tenho uma série de coisas. Eu atendo de segunda a sexta sem parar. Os dias mais agitados para mim começam na quarta-feira e vai até amanhã, 1h. E sábado, domingo meu, quase é só para estudo, para ter que entregar artigos no domingo, meia-noite, para a universidade. Essa é a minha vida. Ah, você não sabe, você não... Eu fiz uma escolha, né? Toda escolha tem uma perda. Ah, você não vive vivo, sim, mas que eu dou uma pausa, vou ao cinema, vou almoçar fora, vou jantar fora, então vou dar um passeio. Mas essa é a vida que eu escolhi há mais de 20 anos. E não me arrependo. Faço com muito prazer. Então, quando eu falo para vocês, pessoal, se foque nisso aqui, porque isso aqui é uma trilha que nós estamos trabalhando, estamos juntos empenhados até 2026. Então, é uma questão de hábito. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa primeira introdução?
Não? Então vamos continuar. E é aqui que a teoria recebe sua primeira consideração efetiva, embora em uma ou duas frases lhe tivesse sido dedicadas na comunicação preliminar. Entretanto, a própria hipótese clínica da defesa era necessariamente baseada em pressuposições mais gerais, uma das quais é especificada no penúltimo parágrafo deste artigo. Essa pressuposição pode ser convenientemente designada, embora o nome provenha de uma data um pouco posterior, como a teoria da catexia. Talvez não haja nenhuma outra passagem nos escritos publicados de Freud em que ele reconheça tão explicitamente a necessidade dessa que constitui a mais fundamental de todas as suas hipóteses. Nas funções mentais deve-se distinguir algo, uma carga de afeto ou uma soma de excitação, que possui todas as características de uma quantidade possível de um aumento, diminuição, deslocamento e descarga. A noção de quantidade deslocável estivera implícita, é claro, em todas as suas discussões teóricas anteriores. Como ele próprio indica, essa mesma passagem, ela está subjacente à teoria da abreação. Foi a base necessária do princípio da constância. Anotem aí, princípio da constância. Tá? Quem quiser pesquisar sobre o princípio da constância, fique à vontade. Que logo será discutido. Estava implícita sempre que Freud utilizava expressões como carregado com uma soma de excitação, suprido de uma carga de afeto, 1893, suprido de energia, predecessoras do que logo se converteria no termo padrão catexiano. Já no prefácio de sua primeira tradução, de Ben-Hay, 1888, ele falava em deslocamentos da excitabilidade do sistema nervoso. Esse último exemplo traz à mente, entretanto, uma complicação adicional. Pouco mais de 18 meses após escrever o presente artigo, Freud enviou a Fliess um notável fragmento conhecido como projeto, já mencionado acima. Ali, a hipótese da catexia é pela primeira vez, integralmente discutida, mas essa discussão completa traz claramente à luz algo que é esquecido com demasia facilidade. Para quem chegou agora, que tem o livro, página 70. Durante todo esse período, Freud parece ter considerado os processos de catalisação como eventos materiais. Em seu projeto, duas preposições básicas foram explicadas. A primeira era a da validade e da então recente descoberta histológica de que o sistema nervoso consistia em cadeias de neurônios. E a segunda era de que a ideia de excitação dos neurônios devia ser considerada como uma quantidade sujeita às leis gerais do movimento. Combinando essas duas pressuposições, chegamos à ideia de um neurônio cartesiano. Isabela, tudo bem, obrigado. Cheio de determinadas quantidades, embora em outras ocasiões possa estar vazio.
Entretanto, embora a catexia fosse assim definida primeiramente como um evento neurológico, a situação não era tão simples. Até muito pouco tempo antes, o interesse de Freud estivera, entretanto, na neurologia. E agora que os seus pensamentos estavam sendo cada vez mais desviados para a psicologia, era natural que seu primeiro esforço fosse de conciliar esses dois interesses. Acreditava ele que devia ser possível postular os fatos da psicologia com os termos neurológicos. E seus esforços nesse sentido culminaram precisamente no projeto. A tentativa falhou, o projeto foi abandonado e nos anos que se seguiram, pouco mais se ouviu sobre a base neurológica. Nos eventos que seguiam, psicológico, exceto como veremos adiante. Em conexão com o problema das neuroses atuais, gravem aí, grifem aí, neuroses atuais, quem tiver um livro, ou quem tem aí o PDF. Todo está com o livro na mão, gente? Ou eu estou lendo sozinho? Eu estou com o PDF. Aline? Estou tentando abrir meu PDF aqui pelo computador, tá ruim. Mas você achou, Isabela, a página? Achei sim, no PDF é 35. Você viu essa página que eu li, essa parte que eu li, Neuroses Atuais? Sim. O que o Freud fala de neurose atual? E que o Zimmer também vai tratar disso, neuroses atuais. O que ele está querendo dizer com isso? Lembra que eu falei que eu passei um dever de casa para vocês? Vocês lembram do dever de casa? Lembra, gente? Pessoal, eu percebo que vocês têm dificuldade de dialogar comigo aqui. Eu não sei qual é a imagem que eu passo para vocês, mas vocês não dialogam comigo. Eu não sei se isso é medo ou é resistência, mas eu não sei se vocês fazem isso quando estão na sala de aula com outros professores, mas eu estou tentando dialogar com vocês. Vocês leram alguma coisa sobre a questão do que eu já falei sobre neuroses, tipos de neurose, como mencionei na aula passada? Alguém leu? Eu estou estudando sobre afeto ainda. Não cheguei ainda nas neuroses, não. Você pediu, não. Mas eu passei esse trabalho, não passei, Aline? Passou sim. É que eu ainda não cheguei, não. Eu estou por parte. Eu estou na questão do afeto. Mas quando a gente fala de neuroses atuais na psicanálise, pessoal, é algo do agora que acorda, que é insuportável, junto com mais outra coisa que já estava sendo insuportável dentro desse recalcamento. A neurose atual pode ser esse caso atual da pandemia. A guerra na Ucrânia com a Rússia é uma neurose de guerra, mas é atual. É isso que o Freud fala de neurose atual. Temos neurose realmente de ordem infantil, aquilo que sofremos na primeira ou segunda infância, tá? E temos também as neuroses atuais, aquilo que muitas vezes não damos conta. Por isso, de novo, eu falo a importância de conhecer a estrutura, a importância de conhecer as patologias, a importância de conhecer, entender a fala dos sintomas, para você saber se situar essa neurose aqui é atual ou é algo da ordem da infância dele, que ele não consegue lembrar, isso está bem recalcado. Aliás, se há neurose, tem recalque. Sem recalque não tem neurose. Por isso que a base da psicanálise, para quem chegou agora, Isabela,
Eu vou ler para você aqui. Está aqui, olha, a base da psicanálise, o Freud vai dizer aqui, a teoria do recalcamento, ou a defesa para dar-lhe o nome alternativo, é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. Então, Isabela, eu estava explicando para suas colegas, enquanto houver pessoas recalcadas, haverá psicanálise. Enquanto houver pessoas recalcadas, haverá pessoas neuróticas. Então, tem recalque, tem neurótico. E o que não falta nesse mundo é neurótico. O que não falta nesse mundo é pessoas recalcadas. E como diz o Antônio Quinet, o banco do psicanalista é o neurótico, porque o neurótico adora pagar dívidas. O fato, sem dúvida, é que as formulações de hipóteses apresentadas por Freud em termos neurológicos tinha sido efetivamente... contudo, esse repúdio não evoluiu nenhuma revolução maciça. O fato, sem dúvida, que as formulações das hipóteses apresentadas por Freud em termos neurológicos tinham sido efetivamente elaboradas com vistas mais do que parciais aos eventos psicológicos, e quando chegou o momento de abandonar a neurologia, verificou-se que a maior parte do material teórico podia ser entendida como aplicável, a rigor, mais convincente e aplicável aos fenômenos puramente mentais. Ele estudou neurologia, as neuroses, as histerias, vou abandonar tudo. Não. Isso pode ser aplicado em algum outro lugar. Ele pega tudo isso, todo esse material, por isso que na psicanálise nós aprendemos que todo saber construído é um saber próprio do sujeito, todo saber ele chega na análise, e no processo de análise, esse saber do sujeito ele é ressignificado pelo inconsciente, onde o paciente muitas vezes volta a falar, nossa, eu fazia bolo, eu fazia doce e eu parei. E aí muitas vezes o analista dá um toque, mas já pensou em voltar a fazer? Caramba, eu adorava ficar na cozinha, às vezes, lendo livros de receita, ou então eu tinha um caderninho de receitas que eu anotava as coisas ali. Nossa, eu, há pouco tempo, né, foi o mês passado, eu passei uma atividade com uma paciente, né, falei para ela escrever algo. E ela voltou depois, mandando um áudio para mim, feliz, né, alegre. Meu Deus, eu lembrei que eu gostava, quando era adolescente, de escrever poemas, cartas. Eu escrevia e lia para mim mesmo, sozinha. Caramba, como é gostoso escrever. E aí eu dei fiz uma pontuação. Mas já pensou em você trabalhar isso? Voltar, sei lá, ter um caderno de atividade só de poemas seus, particulares? Ela, caramba, uma coisa boa, ou seja, aquilo estava ali, era um saber dela, mas estava ali. Então, o Freud passa por isso também, ele pega toda a compilação desse material de anos de pesquisa, de praticamente quase 2 décadas, e ele traz isso tudo para a psicanálise. Essas considerações aplicam-se no conceito de catexia, que se apresentou um sentido inteiramente não físico em todos os escritos posteriores de Freud, inclusive o 7º capítulo teórico, a interpretação dos sonhos, 1900, que é o século XX, aplica-se também à hipótese posterior de que utiliza o conceito de catexia, de que ficou mais tarde conhecida como princípio da constância. Também essa começou uma hipótese aparentemente fisiológica. O princípio é definido no projeto, parte 1, como princípio da inércia neuronal, que afirma que os neurônios tendem a se desfazer da quantidade
foi formulado em termos psicológicos 25 anos depois, além do princípio do prazer, como se segue o aparelho mental, se esforça por manter a quantidade de excitação nele presente tão baixa quanto possível, ou pelo menos por mantê-la constante. Esse princípio não é explicitamente estabelecido no presente artigo, embora esteja implícito em vários pontos, já fora mencionado na conferência sobre a comunicação preliminar. Embora não na própria comunicação preliminar e no artigo em francês sobre as paralisias histéricas, foram também formulados com muita clareza no rascunho postulamente publicado a comunicação preliminar, datado do fim de novembro de 1892, e citado antes disso ainda numa carta de Freud a Brauer, datada de 29 de junho de 1892. Assim, como indiretamente numa das notas de rodapé de Freud, a sua tradução de um volume de Charcot, ele fala para Charcot, nos anos posteriores, o princípio foi repetidamente discutido, por exemplo, por Brauer, em sua contribuição teórica aos estudos de histeria. O princípio do prazer não é menos fundamental do que o princípio da constância. No arsenal psicológico de Freud, está igualmente presente neste artigo. Quando fala princípio de constância, princípio de prazer, está falando da libido, está falando da pulsão de vida, da pulsão de morte. Está falando da pulsão. Ela não para. A pulsão não para. Fique isso claro para vocês. Quando o Freud fala princípio da constância, ele está falando da pulsão. Ele está falando da pulsão. Princípio do prazer, pulsão de vida. É isso que ele está falando aqui. Só que a geração de hoje está vivendo além do princípio do prazer, né? Está indo além do princípio do prazer. A princípio, Freud considerou os dois primeiros intimamente ligados, ou talvez idênticos no projeto. Escreveu, já que temos certo conhecimento de sua tendência da vida psíquica a evitar o desprazer, e depois Freud vai voltar nesse desprazer e vai falar que o sujeito tem prazer no desprazer. Essa questão do sofrimento que se repete, essa questão da captura narcísica, do não sair daqui. Há ali uma constância, há ali um certo prazer no desprazer. Só que isso é inconsciente. A pessoa está falando mal do emprego, mas está lá. Não faz nada, sei lá, um concurso, não vai fazer uma faculdade. A pessoa fala mal do governo, mas ele não procura estudar política para saber com qual partido ele se identifica, para que ele possa saber fazer uma eleição séria. Né? Como diz Platão, o povo não sabe votar. Isso há mais de 3.000 anos atrás, né, gente? Vamos colocar aí uns 4.000 anos, né? Como é que o cara que fala isso há 4.000 anos, isso hoje reverbera nos nossos dias, né? Tem coisa aí falando, né? Então, ao invés de falar mal do seu trabalho, do seu governo, procura, sei lá, faz alguma coisa. Isso é o prazer no desprazer. Ele quer ter prazer no desprazer e se colocar nesse lugar de vitimado, de enganado. Hoje em dia está complicado você dizer. Tem muitas informações, né, por todos os lados, né? E a tendência é piorar. Hoje em dia você não tem condições de comprar um livro, você acha ele em PDF. Então não tem como você justificar
Claro, tem muitos loucos, né, no mundo hoje, mas ainda existe gente sábia, ainda existe gente sagaz, gente que lê, gente que se você falar besteira, pega você na curva e fala: onde você leu isso? Você tá falando do que aqui? Tem gente que tá falando muita coisa aí, gente, e tá sendo motivo de chacota nas redes sociais, né? Que nem há pouco tempo atrás, alguém falou no grupo psicanálise velha, psicanálise nova. Eu falei: meu Deus do céu, e acha que estava falando com propriedade. Psicanálise é psicanálise, gente. Não existe a velha psicanálise e a nova psicanálise. Primeiro, porque a psicanálise é a ciência do inconsciente. Segundo, o analista é o sujeito do inconsciente. Terceiro, a clínica psicanalítica é pura inconsciente. Inconsciente fica velho aonde, gente? Mas ele falava com tanta segurança que eu falava assim: meu Deus do céu, se der ali um golpe de palavra bem mais pesado, é capaz da pessoa ter um troço do outro lado. Então é melhor não falar nada. Alguma dúvida sobre esse ponto aqui, gente? Não, Poxa, só uma pessoa falou. Ficamos tentados a identificá-la como a tendência primária à inércia. Nesse caso, o desprazer coincidiria com o aumento do nível da quantidade. O prazer corresponderia à sensação de descarga. Sim, o prazer ele tem que ter uma descarga, né? Aquela coisa que tem que sair, que tem que ir de encontro ao objeto, né? Por que a histérica adoece? Ela tem prazer, mas ela não descarrega. Ela só quer seduzir, provocar, né, irritar, mas não tem o prazer. Ele precisa dessa realização, dessa descarga, de preferência no objeto. Só muito mais tarde, o problema econômico do masoquismo é que Freud demonstrou a necessidade de distinguir os dois princípios. O curso das variações da visão de Freud sobre essa questão é detalhadamente acompanhado numa nota de rodapé do editor inglês ao artigo Metapsicológico sobre os instintos, pulsões e as vicissitudes. Pode-se levantar a questão adicional de até que ponto essas hipóteses fundamentais eram específicas de Freud e até que ponto derivaram de outras influências. Muitas fontes possíveis têm sido sugeridas. Hebert, Fichtner e Meitner, entre outros, estes, contudo, não é o lugar mais de se introduzir uma questão tão abrangente. Basta dizer que Ernest Jones a examinou exaustivamente no primeiro volume de uma biografia de Freud. Quem puder adquirir a obra de Ernest Jones, são 2 volumes. O nome do livro é A Biografia de Freud. O nome do livro é Freud, tá? São 2 volumes. Ele trabalhou detalhadamente a vida de Freud. Cabe dizer algumas palavras sobre um ponto que destaca particularmente o penúltimo parágrafo deste artigo: a aparente equivalência dos termos carga de afeto e a soma de citação. Estará Freud utilizando tais palavras como sinônimos? Descrição que faz os afetos na conferência 25 de suas conferências introdutórias, 1916, em seu uso da palavra na seção 3 do artigo sobre o inconsciente, 1915, assim como numerosas outras passagens mostram que, em geral, ele atribui o afeto absolutamente ao mesmo sentido de que costumamos dar a sentimento ou emoção. Excitação, por outro lado, é um dos
vários termos que ele parece usar para descrever a desconhecida energia da catexia. No projeto, como vimos, ele a chama simplesmente de quantidade. Em outros trechos, utiliza termos de intensidade psíquica ou energia pulsional. Soma de citação remota em sua menção, a princípio, a constância na carta a Brauer em junho de 1892. Assim, os dois termos pareciam não ser sinônimos. Essa opinião é confirmada por uma passagem de Brauer no capítulo teórico de estudo sobre histeria, onde ele fornece razões para a suposição de que afetos acompanham um momento de excitação, implicando com isso o que se trata de duas coisas diferentes. Tudo isso pareceria bastante claro se não fosse por uma passagem do artigo Metapsicológico sobre o recalcamento, que vai ser no volume 14, nós vamos ver isso. Trata-se da passagem que Freud mostra que o representante psíquico de uma pulsão consiste em dois elementos, em dois distintos, e que tem dois bem diferentes. A ação do recalcamento. Um desses elementos é representação ou um grupo de representações catexadas, e a outra é a energia pulsional nelas investida. Para esse outro elemento do representante psíquico, a expressão carga afetiva tem sido genericamente adotada. Algumas frases adiante, em vários outros pontos, ele se refere a esse elemento como fator quantitativo, mas depois, ainda mais um pouco além, volta a falar nele como carga de afeto. À primeira vista, Freud parecia estar tratando afeto e energia psíquica como noções sinônimas, mas esse, afinal, não se pode ser o caso, já que exatamente na mesma passagem ele menciona como possível destino da pulsão a transformação em afetos das energias psíquicas das pulsões. A explicação da aparente ambiguidade parece residir nas concepções subjacentes de Freud sobre a natureza dos afetos. Sua formulação mais clara talvez seja de que se encontra na terceira seção do artigo sobre o inconsciente, 1915, do volume 14, onde Freud declara que os afetos correspondem aos processos de descargas cujas manifestações finais são percebidas como sentimentos, de modo similar na conferência 25 das conferências introdutórias. Ele indaga o que é um afeto no sentido dinâmico, que prossegue. Um afeto inclui, em primeiro lugar, determinadas inervações ou descargas motoras. Em segundo lugar, certos sentimentos, estes são de dois tipos: as percepções de ações motoras ocorridas e os sentimentos diretos de prazer e desprazer, e que, como se costuma dizer, dão ao afeto seu tom predominante. E, por último, no artigo sobre o recalcamento, do qual partimos, ele escreve que a carga de afeto corresponde à pulsão na medida em que esta encontra expressão proporcional à sua quantidade em processos que são vivenciados como afetos. Assim, é provavelmente correto supor que Freud considerasse a carga de afeto como uma manifestação particular de uma soma de excitação. Sem dúvida, é verdade que o afeto era o que estava usualmente envolvido nos casos de histeria, de neuroses obsessiva, e constitui o principal interesse de Freud no período inicial. Por essa razão, ele tendia, nessa época, a descrever a quantidade deslocável como uma carga de afeto, em vez de descrevê-la em termos mais gerais, como excitação. E nesse
hábito parece ter persistido, mesmo nos artigos metapsicológicos, onde uma diferenciação mais precisa poderia ter contribuído para a clareza da sua tese. Ele está na faculdade, ele está defendendo ali, como professor, suas teses, seu pensamento acerca da psicanálise. Vamos falar um pouco aqui, para encerrar esse primeiro bloco, né? Essa aula está acabando, mas eu vou iniciar uma outra aula que também vai acabar rápido. Eu peço a vocês um pouco de paciência. Freud vai falar da energia, da questão da economia psíquica. Por exemplo, semana passada eu fiquei doente, para quem não sabe, eu passei mal na minha penúltima atendimento com um paciente. Eu tive ali uma perda de energia. Eu tive que como diz o Freud, eu tive que recompor essa energia de volta. Se eu estou falando com vocês aqui hoje, é que a minha energia foi recomposta. Ou seja, nossas energias psíquicas, elas estão concentradas totalmente junto com a questão dos afetos. Então, pense você numa força motriz que quando você se sente afetado por algo que mexe com as suas emoções, te leva a adoecer. Imagine você usar essa mesma força que te leve a se curar, que venha levá-lo a se levantar. Pois é, adoecemos em cima de energias, adoecemos em cima de afetos, mas nesses afetos nós fazemos apostas, né, de adoecimento, de sofrimento, colocamos ali muita energia libidinal, colocamos ali todo o nosso ego, todo o nosso édipo em cima dessa dor. Por isso adoecemos. Por que adoecemos? Por que a guerra? Por que há tantos conflitos? O sujeito lança ali toda a sua energia psíquica. Nada acontece sem essa energia psíquica. Nada acontece se não tiver ali imbuídos afetos no meio. Então nós temos aqui o que nos torna seres sofridos, esse afeto daquilo que me feriu, de preferência o meu objeto de amor, a quem eu coloquei, depositei todo o meu sentimento, e no que me fere, aquilo que eu não dou conta, eu recalco, mas eu continuo sustentando esse recalque por meio de afetos, por meio de energia psíquica, que é minha libido, por meio do meu ego. E assim vai o sofrimento humano. O sofrimento humano, se existe recalque, há por trás daquele recalque, né? Há por trás daquela neurose um recalque, há por trás daquele recalque muita energia de afeto. O ser humano sofre porque há afeto. Então não vou amar ninguém. Isso também é um afeto. O ódio é um afeto. O amor é um afeto. Deixar de amar também é um afeto. De todas as formas, estaremos sempre sendo afetados. De todas as formas, estaremos sempre nos deparando com riscos. Minha clínica psicanalítica nos convida para o risco. Cabe a nós aqui, temos aqui material rico para nossas práticas clínicas. Primeiro, o recalque, como lemos na primeira introdução, é a base de toda a estrutura da clínica psicanalítica, está em cima do recalque. Trabalhamos com recalque. É a base. Você tem aqui, olha, o pulo do gato para a sua clínica. Tem neurótico? Tem recalque, tem afeto. Você tem afeto, tem amor. E como diz Lacan, não se fala outra coisa na clínica que não é amor.